E se o diário de Tom Riddle nunca tivesse caído nas mãos de Gina Weasley? Vocês têm ideia de como que isso poderia ter mudado o rumo da saga de Harry Potter? O destino da Câmara Secreta e até das Horcruxes do Voldemort poderiam ter sido completamente diferentes. Bora analisar tudo isso? Lumos Maxima! E aí, meus bruxos? Bruno Santiago aqui, vocês estão no Wizarding Bruno, sua inesgotável fonte de magia. O diário de Tom Riddle foi um dos artefatos mais importantes na saga de Harry Potter. Tudo começou quando Lúcio Malfoy, numa jogada sorrateira, colocou o diário no livro de transfiguração de Gina Weasley na livraria Floreios e Borrões, no Beco Diagonal. Um momento que a princípio parecia insignificante e até mesmo imperceptível para alguns, acabou desencadeando uma série de eventos que mudaram completamente a vida da Gina e de uma galera à volta dela. O diário, que de cara parecia só um caderninho comum de uma papelaria trouxa, logo se revelou ter uma natureza muito mais sombria e perigosa. O lance é que o diário começou a se comunicar com a Gina, fazendo ela acreditar que podia confiar nele. Ela confiava tanto no diário que chegou a fazer confidências a ele. Vejam só o que ela chegou a escrever no diário. Ninguém nunca me compreendeu como você, Tom. É uma alegria ter este diário para fazer confidências. É como ter um amigo portátil que se leva para todo lado no bolso. Querido Tom, acho que estou perdendo a memória. Tem penas de galos nas minhas vestes e não sei como foram parar lá. Querido Tom, não me lembro do que fiz na Noite das Bruxas, mas um gato foi atacado e a frente da minha roupa está suja de tinta. Querido Tom, Percy me diz o tempo todo que estou pálida e que estou diferente do que era. Acho que ele suspeita de mim. Houve outro ataque hoje e não sei onde é que eu estava. Tom, que é que eu vou fazer? Acho que estou ficando maluca. Acho que sou a pessoa que está atacando todo mundo, Tom. Tom Riddle, através das memórias que ele tinha preservado ali, manipulou a Gina de um jeito frio, malicioso, usando ela para continuar o plano de abrir a Câmara Secreta. O cara fez todo mundo acreditar que o Hagrid tinha sido responsável pela abertura da Câmara, uma mentira que ele tentou sustentar até o fim. Só que o que ninguém sabia naquele momento é que esse diário não era só um objeto qualquer, ele era uma Horcrux, uma parte da alma do próprio Voldemort. E o objetivo dele não se resumia mais em apenas destruir bruxos nascidos trouxas por meio da abertura da Câmara. Agora ele precisava do diário como uma forma de retomar seus plenos poderes. A coisa toda quase levou a Gina à morte, galera. Quando Tom conseguiu possuir ela completamente, ele arrastou a menina para dentro da Câmara e ali a vida dela estava por um fio. Porém, quando Harry descobriu o que estava rolando, ele correu para salvar a Gina. Ele enfrentou o Tom Riddle, que já estava começando a ganhar uma forma física através do poder do diário. Vejam só esse trecho de Câmara Secreta. Ainda que seja eu a dizer, Harry, sempre fui capaz de encantar as pessoas de quem precisei, disse Tom Riddle. Então Gina me revelou sua alma, e por acaso, essa alma era exatamente o que eu queria. Fui ficando cada vez mais forte com a dieta dos seus medos mais arraigados e segredos mais íntimos. Fiquei poderoso, muito mais poderoso do que a pequena senhorita Weasley. Suficientemente poderoso para começar a alimentá-la com alguns dos meus segredos e começar a instilar nela um pouco da minha alma. Harry começou a pensar depressa, avaliando suas chances. Riddle tinha a varinha. Ele, Harry, tinha Fawkes e o chapéu seletor, nenhum dos quais adiantaria muito em um duelo. A situação parecia ruim, não havia dúvida. Mas quanto mais tempo Riddle ficasse ali, mais depressa a vida de Gina se esgotava. Entre mentes, Harry reparou de repente que os contornos de Riddle estavam ficando mais nítidos, mais sólidos. Se tinha que haver uma luta entre ele e Riddle, quanto mais cedo, melhor. Então, se o Harry não tivesse agido rápido, a Gina teria morrido e não só a Câmara Secreta teria sido reaberta de vez, mas o próprio Lorde das Trevas teria retornado muito mais vivo e poderoso do que nunca, por meio de uma magia das trevas terrível. À medida que Gina enfraquecia, Lord Voldemort se fortalecia. E se isso tivesse acontecido, consequências terríveis teriam se seguido. O impacto do diário ia além de só manipular a Gina para abrir a Câmara Secreta. Ele era, na verdade, como eu falei, uma das Horcruxes do Voldemort, carregando uma parte da alma do Lorde das Trevas, e quando o Harry destruiu o diário usando o dente do basilisco, ele não só salvou a Gina, mas também destruiu uma parte importante da alma de Voldemort. Isso enfraqueceu o Lorde das Trevas de um jeito crucial para o futuro. E o mais interessante
é que na época o Harry nem fazia ideia do quão importante esse ato seria na luta final contra o Voldemort. Agora pensa comigo, e se Lúcio Malfoy nunca tivesse escorregado o diário no livro de transfiguração de Gina, lá na Floreios e Borrões? E se a Gina nunca tivesse ficado com o diário de Tom Riddle? O que teria sido diferente? Porque no fim das contas, o diário de Tom Riddle foi muito mais do que só uma ferramenta de manipulação. Ele foi um catalisador para uma série de eventos cruciais que definiram a história de Harry Potter. Sem ele, a trajetória da Gina, a relação dela com o Harry e até o destino de Voldemort poderiam ter sido bem diferentes. E é exatamente isso que a gente vai analisar agora. A gente vai ver algumas coisas que teriam sido diferentes se Gina nunca tivesse usado o diário de Tom Riddle. Número 1, se Gina não tivesse pegado o diário de Tom Riddle, talvez ela e o Harry não terminassem juntos. Todo esse lance com o diário foi muito traumático para Gina. E isso foi um divisor de águas para ela. E sem isso, será que ela teria se aproximado do Harry da mesma forma? É claro que ela já nutria sentimentos por ele antes disso, mas eu acho que o fato do Harry ter salvado ela daquela situação produziu uma conexão ainda maior entre eles. E tem mais. Quando a Gina estava sendo excluída por todo mundo, o Harry convidou ela para jogar Snap Explosivo. E segundo a própria Gina, isso foi muito importante para ela naquele momento difícil. Se essa situação toda não tivesse acontecido, será que a Gina teria se apaixonado tanto pelo Harry? Talvez ela não tivesse sentido a mesma segurança para se abrir com ele, e isso poderia ter atrasado ou até impedido a relação deles de se desenvolver. Outra coisa é que antes da treta da Câmara Secreta, a Gina era muito mais tímida e retraída quando estava perto do Harry. Ela mal conseguia falar perto dele, vocês se lembram disso? Só depois de superar o trauma com o diário é que ela começou a se soltar mais e mostrar quem ela realmente era. Sem essa mudança, pode ser que o Harry continuasse vendo a Gina apenas como a irmã do Rony, e não aquela garota cheia de atitude e força que ele acabou se apaixonando. Mesmo eles tendo coisas em comum, como o quadribol, a participação na armada de Dumbledore, o Harry visitando os Weasleys sempre, todo verão, mesmo com tudo isso, eu não sei se isso seria suficiente para criar aquela conexão profunda que eles acabaram desenvolvendo. Sem os desafios e o drama que eles enfrentaram juntos, o relacionamento deles poderia ter sido bem diferente, talvez mais superficial e sem a mesma intensidade que a gente viu acontecer. Número 2, se Lúcio Malfoy não tivesse colocado o diário de Tom Riddle junto com o livro de transfiguração de Gina, ela não teria se tornado a bruxa poderosa que se tornou. A experiência da Gina com o diário de Tom Riddle e com a Câmara Secreta fez dela uma pessoa muito mais forte, madura e sábia. Vocês se lembram quando ela ficou bolada ao descobrir que o Harry estava seguindo as orientações de um livro escrito por um desconhecido? Pois é, porque ela sabia muito bem do perigo que isso podia trazer por causa do que ela passou com o diário. Depois daquele episódio, a Gina ficou muito mais esperta, vacinada contra qualquer objeto de origem suspeita. Foi uma lição aprendida na marra, mas que mudou totalmente a forma dela encarar o mundo. O impacto emocional foi bem grande. Em Criança Amaldiçoada, a gente descobre que a Gina ficou isolada por um tempo, sendo evitada pelos colegas por causa do que rolou na Câmara. Mas ao invés de se deixar abalar, ela se manteve confiante, sempre com uma atitude para cima, mesmo carregando o peso daquele trauma gigantesco. Isso mostrou o quão forte ela era por dentro. A Gina não deixou que aquele horror definisse ela, mas ela usou a experiência para seguir em frente, mostrando uma força que nem todo mundo teria. Vale a pena lembrar que a Gina sempre foi uma bruxa determinada mesmo antes de tudo isso acontecer. Desde novinha ela já mostrava coragem, roubando as vassouras dos irmãos para treinar voo no quintal, mas certamente essa experiência logo no primeiro ano dela em Hogwarts fez toda a diferença. Depois disso, ela sempre fez questão de estar no meio da ação, seja na armada de Dumbledore ou lutando na Batalha de Hogwarts. Ou até mesmo tramando com Fred e George. Será que ela teria se tornado a bruxa forte e poderosa que ela se tornou se não tivesse passado por todo esse caos no primeiro ano dela em Hogwarts? Número 3, se o diário não tivesse chegado até Gina, a Câmara Secreta não teria sido reaberta. Quando Tom Riddle transformou o diário dele em Horcrux, é bem provável que ele não tivesse a ideia exata de quando ele usaria o diário para abrir a Câmara Secreta. A verdade é que a reabertura da Câmara no segundo ano de Harry em Hogwarts foi totalmente por causa de Lúcio Malfoy. Vejam só o que Dumbledore explicou para o Harry sobre o diário. Está no capítulo 23 de Harry Potter e o Enigma do Príncipe. Lúcio deveria aguardar uma ordem dele que jamais chegou, porque Voldemort desapareceu pouco depois de lhe entregar o diário.
Sem dúvida, ele achou que Lúcio Malfoy não se atreveria a fazer nada com a Horcrux, exceto guardá-la com cuidado. Mas ele confiou demais no medo que Lúcio teria de um senhor ausente havia anos e que Lúcio pensava estar morto. Naturalmente, Lúcio não sabia o que era aquele diário. Pelo que sei, Voldemort tinha lhe dito que o diário faria a Câmara Secreta reabrir, porque fora engenhosamente encantado. Se Lúcio soubesse que tinha em mãos uma porção da alma do seu senhor, sem dúvida a teria tratado com maior respeito. Ao invés, ele deu prosseguimento ao plano antigo para seus próprios fins. Ao plantar o diário na filha de Arthur Weasley, ele esperava desacreditar Arthur, me ver demitido de Hogwarts e se livrar de um objeto muito incriminador de um único golpe. Então, Lúcio Malfoy, na tentativa de prejudicar Arthur Weasley, fez o diário chegar até Gina sem nem saber o quão poderoso ele realmente era ou que ele continha uma parte da alma de Voldemort. E se Lúcio não tivesse feito isso, é bem provável que a Câmara teria ficado trancada, já que não tinha nenhum outro aluno em Hogwarts que poderia ou teria interesse em abri-la. Nem mesmo aqueles com visões antitrouxas, tipo o Draco Malfoy. E outra coisa, para o plano de Tom Riddle funcionar, ele precisava de alguém emocionalmente vulnerável para cair na armadilha do diário. E a Gina, logo no seu primeiro ano em Hogwarts, era a vítima perfeita. Ela estava mesmo precisando de um amigo. Era seu primeiro ano em Hogwarts, com muita coisa mudando na vida dela. E ali, ela já alimentava sentimentos românticos pelo Harry, que não eram correspondidos. Assim, ela começou a confiar no diário sem perceber o perigo que estava correndo, e com isso Tom Riddle conseguiu manipular ela e eventualmente possuí-la, fazendo com que ela reabrisse a Câmara. Se outra pessoa mais desconfiada ou mais forte emocionalmente naquele momento tivesse encontrado o diário, talvez o plano não tivesse saído como Riddle queria, porque ele precisaria de alguém completamente exposto emocionalmente para dar certo. Mesmo assim, se o diário não tivesse parado nas mãos de Gina, isso não significa que Lúcio não teria tentado usar ele de novo em um outro momento, ou de alguma outra forma. Sem saber o verdadeiro valor do diário para o Voldemort, Lúcio só queria usar o artefato para se livrar dos nascidos trouxas. E é claro, para ver Dumbledore demitido e para atrapalhar Arthur Weasley, né? Pra poder manchar a imagem de Arthur. E com a obsessão que ele tinha por isso, é bem provável que ele tentasse essa estratégia num outro momento, antes mesmo de Voldemort recuperar seu poder. Então, dessa forma, a ameaça da Câmara Secreta ser reaberta sempre teria pairado no ar até o diário ser realmente destruído. Mas a verdade é que se o diário não tivesse chegado até Gina, dificilmente a Câmara Secreta teria sido aberta no momento em que ela foi. Número 4, se Gina Weasley não tivesse recebido o diário, a espada de Gryffindor não teria sido tão importante na saga como foi. Todo mundo sabe que a espada de Gryffindor foi peça-chave, não só na trama da Câmara Secreta, mas também foi decisiva para a saga como um todo. A espada, que é feita pelos duendes, tem um poder muito especial. Ela absorve o que deixa ela mais forte. E foi exatamente isso que aconteceu quando a espada entrou em contato com o veneno do basilisco. E esse detalhe, que parece ser bem simples, foi decisivo para o futuro da saga, já que o veneno de basilisco é uma das raras substâncias capazes de destruir uma Horcrux. Se a Câmara não tivesse sido reaberta e Harry não tivesse enfrentado a criatura, a espada nunca teria ficado tão poderosa a ponto de ser capaz de destruir Horcruxes, e a história poderia ter seguido um caminho bem diferente. Além da função prática de destruir Horcruxes, a espada de Gryffindor tem um simbolismo gigante na jornada do Harry. Vocês lembram quando ele voltou da Câmara com a espada e teve aquela conversa com o Dumbledore? Foi ali que o Harry entendeu de vez que são as nossas escolhas que definem quem somos e não as habilidades com as quais nascemos. Essa conversa foi essencial para ele superar as dúvidas que tinha sobre a possibilidade de pertencer à Sonserina, algo que estava atormentando ele desde o começo. Sem essa experiência, o Harry poderia ter continuado com essas inseguranças, o que teria complicado ainda mais a vida dele em Hogwarts. Então, se a Gina não tivesse recebido o diário, se ela não tivesse aberto a Câmara Secreta e o Harry não tivesse usado a espada para matar o basilisco, é bem possível que a espada de Gryffindor nunca tivesse tido esse papel tão importante no desfecho da saga. Talvez o Harry nunca tivesse encontrado a espada, e mesmo que tivesse, ela não seria uma arma vital contra as Horcruxes, e sim apenas um artefato bonito com valor simbólico. Foi a reabertura da Câmara Secreta que transformou a espada em uma ferramenta crucial na derrota de Voldemort. Número 5, se o diário de Tom Riddle não tivesse chegado até as mãos de Gina Weasley, talvez as Horcruxes de Voldemort não teriam sido descobertas. Bem, a gente já viu o quão importante a espada de Gryffindor foi
pra destruir as Horcruxes, né? Mas o fato do diário de Tom Riddle ter chegado até as mãos de Gina Weasley desencadeou um outro acontecimento que foi decisivo para a derrota de Voldemort. Vejam só essa conversa entre Dumbledore e Harry. Dumbledore fez uma pausa momentânea para coordenar os pensamentos, então disse: "Há 4 anos, recebi o que considero uma prova decisiva de que Voldemort dividiu sua alma." "Onde?" perguntou Harry. "Como?" "Recebia de você, Harry. O diário de Tom Riddle, o que dava instruções para reabrir a Câmara Secreta." "Não compreendo, senhor." "Bem, embora eu não tivesse visto o Riddle que saiu do diário, o que você me descreveu foi um fenômeno que eu jamais presenciara. Uma simples lembrança começar a agir e pensar por conta própria? Uma simples lembrança exaurir a vida da menina em cujas mãos fora parar? Não. Alguma coisa muito mais sinistra vivia naquele livro. Um fragmento de alma. Disso eu estava quase seguro. O diário era uma Horcrux." Então, se o diário de Tom Riddle nunca tivesse sido descoberto, Dumbledore talvez nem tivesse percebido que Voldemort tinha dividido a alma dele em várias partes. Enfim, ele é Dumbledore, né? Eu acho que ele até descobriria de alguma outra forma, mas com certeza essa descoberta teria sido muito mais difícil e levaria muito mais tempo do que levou. A verdade é que a descoberta do diário foi a grande prova de que Voldemort tinha feito Horcruxes. Ele sempre escolhia objetos que tinham enorme importância, tipo o Anel de Gaunt, o Medalhão de Slytherin, o Diadema de Ravenclaw, a Taça de Hufflepuff. Então o diário foi uma escolha bem fora do padrão. Se o diário não tivesse sido encontrado e destruído, Voldemort poderia ter mantido a imortalidade dele por muito mais tempo, quem sabe até para sempre, sem ninguém perceber como. Além disso, se Lúcio Malfoy tivesse segurado o diário por mais tempo, a coisa poderia ter ficado ainda pior. Se o diário tivesse voltado para as mãos de Voldemort antes de ser destruído, ele com certeza não teria deixado uma parte tão importante da alma dele longe, depois de perceber que as Horcruxes estavam em risco. E aí, Harry, Rony e Hermione teriam enfrentado um desafio muito maior para chegar perto do diário, o que complicaria toda a missão de acabar com as Horcruxes e derrotar o Voldemort. Mas é isso aí, meus bruxos. Agora eu quero saber de vocês. O que vocês acham que teria acontecido se o diário de Tom Riddle nunca tivesse chegado até as mãos de Gina Weasley? Vocês acham que Dumbledore teria descoberto sobre as Horcruxes de alguma outra forma? E sem a espada de Gryffindor impregnada com o veneno de basilisco, como vocês acham que eles teriam conseguido destruir as Horcruxes? Outra coisa, vocês acham que o destino da saga e o relacionamento entre o Harry e a Gina teriam sido diferentes? Diz aí nos comentários. E se você chegou até aqui, ó, clica nesse botão e se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Tem 2 vídeos aparecendo aí na tela agora, dá uma conferida neles se você ainda não viu. A gente se vê, hein? Accio Nox!